Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso programa A Hora do Milagre, para contatos 020 7272 1010. Eu repito, 020 7272 1010 é a nossa linha amigo. E aqui no meu canto esquerdo você deve escanear esse QR Code que lhe dará acesso ao nosso WhatsApp e ali você poderá nos enviar o seu pedido de oração, o nome de um familiar, um problema que você esteja passando, o nome de alguém que possa estar nesse momento numa situação difícil em um hospital, em um presídio. Nós estaremos orando por você, pois hoje, terça-feira, nós temos a corrente da cura divina, onde nós ministramos a autoridade do nome do Senhor Jesus e determinamos a cura das pessoas. Nós ministramos a cura sobre aqueles que se encontram enfermos, para que aconteça na sua vida do que nós vamos ver agora nesses testemunhos. Hoje nós teremos reuniões aqui na nossa Catedral dos Milagres às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, principalmente às 7h30 da noite. E eu gostaria que você participasse conosco para que aconteça na sua vida o que nós vamos ver que aconteceu na vida dessas pessoas. Nome? Raimundo. E? José Reinaldo. Trazendo o corpo para o campo espiritual. Quem vai contar? Você ou você? Vou começar. Bem, eu fui internado no hospital com 25% dos pulmões funcionando. Entrei em coma, fui entubado, fiquei 31 dias. Depois mais 10 dias traqueostomiado. Fiquei 6 meses de cadeira de rodas, tive que aprender a andar e falar novamente. 1 ano de sofrimento me tratando com a medicina, com todo dia uma médica, uma fisioterapeuta, uma fono e um enfermeiro para curar das minhas feridas. E estou aqui, graças a Deus. Peraí, então, aí você passou por tudo isso e chegou a ser desenganado? Desenganado, eu já estava no 4º andar, onde tinha 15 pessoas, nós estávamos em 15 pessoas que não tinham mais jeito pela medicina. 14 faleceram, só eu saí. E como que você está aqui, então? O que aconteceu? Deus é maravilhoso, porque alguém lutou por mim. Esse meu amigo aqui fez, eu não podia, eu estava em coma, esse meu amigo lutou por mim. Então, amigo, vendo ele nessa situação, trouxe o corpo dele para o campo espiritual. Sim, logo quando a gente começou na igreja, aconteceu isso com ele. Aí o diagnóstico era sempre aquele diagnóstico que não tinha mais jeito, chega uma hora que ninguém ouviu mais nada. Então, tinha dado já como desenganado pelos médicos. Como que você fez no caso? Você trouxe foto, você trouxe nome, como que você trouxe ele lá no hospital, você trouxe o corpo dele para o campo espiritual, como? Trouxe o nome dele aqui para o corpo espiritual. A gente, mesmo com as notícias, sabendo que não eram nada agradáveis, mas mesmo assim a gente permaneceu e hoje está aí o resultado. Não desistiu. Não desistimos. É isso aqui. Ele ouviu palavras, isso é forte que ele falou. Ouviu o quê? Palavras que não eram encorajadoras, não eram positivas, mas pôs a cabeça em Deus e não naquilo. E o homem que estava em coma está aqui, ó. Glória a Deus. Aprendeu a falar, está falando. Aprendeu a andar, está andando. Sim, estou trabalhando. Sou advogado, estou trabalhando. Sou advogado e trabalho. Que Deus abençoe cada vez mais. Deus ilumine cada vez mais. Nome? Mariana. Mariana trazendo o corpo para o campo espiritual. Aconteceu o quê? No ano passado eu tive um surto e eu fui parar no hospital e eu fui diagnosticada com uma doença rara sem cura, neuromielite óptica. Essa doença ela causa cegueira e paralisia dos braços, dos movimentos da perna. E eu fui parar na UTI e a minha irmã que vinha fazer a campanha por mim. Aí ela trouxe o meu corpo para o campo espiritual. Ela saía daqui, ia direto para o hospital me visitar e eu tive alta, né? Depois que eu tive alta, o médico já falava que já era um milagre porque eu fiquei sem sequelas. A única sequela que eu tinha era a visão turva. Eu comecei a vir na corrente, eu lembro que eu assisti o Senhor meio embaçado. E eu falava, Deus, me cura, eu quero ver normal, quero enxergar normal igual eu enxergava antes. E Deus me curou, hoje eu enxergo perfeitamente. Tocou no véu, trouxe o corpo para o campo espiritual e a visão. Perfeita. E ali, está escrito. Santidade do Senhor. Que Deus ilumine cada vez mais. Seu nome? Henrique. E? Simone. Quem vai contar? Eu falo. Trazendo o corpo para o campo espiritual. Aconteceu o quê? Aconteceu que eu tive um cisto colóide no terceiro ventrículo.
um pequeno tumor no terceiro ventrículo da minha cabeça que não deixava o líquido da espinha circular. Isso me trazia fortes dores de cabeça, a ponto de eu ir no médico, no hospital, 4 dias seguidos e tomando injeções e não parar de doer. Aí pediu exames, me passou tarja preta para eu me acalmar. Aí foi que foi constatado esse pequeno tumor no cisto e a solução era a cirurgia. E de tanto ela insistir, eu fui para a cirurgia. Eu fiz a primeira cirurgia. A cirurgia foi um sucesso, segundo o médico. Com 4 dias eu tive alta. Só que eu cheguei em casa, ao invés de eu guardar repouso, desculpa pelo que eu vou falar aqui, a primeira coisa que eu fiz, eu enrolei um baseado e fumei. Quando ela foi comprar um remédio controlado, anticonvulsivo, ela foi na farmácia, eu fui fumar maconha. E quando acabou minha maconha, eu fui na biqueira comprar mais. Aí aquela dor que eu sentia, ela voltou 1000 vezes mais. 1000 vezes mais. E a ferida cirúrgica ficou toda cheia de pus. Comecei a sentir forte dor de cabeça. Resumindo, uma semana depois de eu ter operado, eu voltei ao hospital quase carregado. Tiveram que fazer uma outra cirurgia. Eu fui para a mesa cirúrgica com 40 graus de febre e abriram minha cabeça. Eu tive convulsões. Eu fui colocado para dormir em coma induzido, né? Para eu dormir. E a única coisa que eu lembrei foi de Jesus. Falei, Jesus, me ajuda. Porque eu tinha certeza que eu ia morrer naquele dia, que eu não passaria daquela noite. E essa aqui que lutou comigo, eu estava do meu lado sempre, trazendo minha peça de roupa, mesmo eu sendo contra, mesmo eu não querendo, ela estava aqui lutando por mim. Foi a senhora, ele nessa situação lá e a senhora aqui? Aqui no campo espiritual, lutando na fé, passando pelo céu. O médico falou que ele ia ficar com sequela, se ele saísse dessa. Porque o médico desenganou, pastor, quando ele voltou para a cirurgia. Ele falou, olha, sinto muito, mas eu vou falar a verdade para a senhora. Ele está com meningite e vai ter que abrir a cabeça dele de novo e ele está com febre. A senhora vai ter que assinar um termo de responsabilidade. Aí eu assinei e falei, Deus na frente. E agindo a fé, aqui na igreja, e Deus deu a cura. Ele saiu de lá sem sequela nenhuma. Acabou o negócio de baseado? Acabou, graças a Deus, nunca mais. Graças a Deus, né? Deus te livrou da morte para salvar a sua alma e para te fazer um testemunho para todo mundo ver. Que Deus ilumine cada vez mais. Pois bem, como vocês puderam ver, Deus vem operando milagres, sinais e maravilhas no nosso meio. E Ele quer fazer o mesmo na sua vida. Você que talvez se encontra aí agora diagnosticado com um problema crônico, uma doença crônica, uma dor crônica. Você que foi diagnosticado com uma doença incurável. Você já não sabe mais o que fazer. Você que tem um familiar internado na UTI de um hospital. Você que se encontra passando por problemas diversos, já foi operado várias vezes e você não resolveu o problema, as operações não resolveram. Eu gostaria de lhe convidar a vir ter conosco, pois Deus ele tem um milagre esperando por você. A palavra de Deus diz aqui, no livro de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 13, diz assim: E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntavam-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada
das suas enfermidades. E é isso que ele quer que você faça. A fama hoje já se espalhou por todo mundo já ouviu falar de Jesus, ou estão ouvindo falar de Jesus. E você sabe que este mesmo Jesus, ele tem poder para te curar, ele tem poder para te libertar. Só basta você sair da onde você estiver e vir ter conosco aqui na nossa Catedral dos Milagres. Eu tenho a certeza que Deus ele tem um milagre esperando por você. Por favor, prepare aí um copo com água, pois nós vamos a mais um intervalo e nós voltaremos com vocês para o momento da oração, pedindo a Deus que você seja livre dessa dor, seja liberto desses ataques espirituais. Se você ainda não fez, acesse o nosso site centrodeajuda.com ou nos envie um e-mail através do centrodeajudauk@uckg.com. Qual é o nome da senhora? Nara, bispo. Nara. Isso. A sua filha estava com uma doença incurável? Isso, chamada-se psoríase. Então. Não tem cura. Para a medicina não existe cura. Começou de uma forma boba, bispo. O brinco, ela trocou o brinco e quando foi à noite apareceu uma ferida. Passei uma pomada, como qualquer mãe passaria, só que no outro dia já apareceu uma ferida no rosto. E assim, em 72 horas apareceu braço, perna, as costas, na cabeça. Na cabeça, bispo, era meio que assim, nascia aquela ferida, começava a criar uma pele em cima da outra, como se fossem cascas. Parecia pele de crocodilo e caiu o cabelo. Que isso. E aí, Ana, como é que foi nessa época aí para você? Bom, foi difícil. Aí, quando eu ia para a escola, as pessoas ficavam perguntando por que eu tinha isso. Eram as feridas, as pessoas viam, os jovens viam as feridas e perguntavam. Sim. Aí eles ficavam perguntando para mim por que eu tinha isso no rosto, quando que ia sumir, se passava. Foi nessa época aí que a senhora fez a corrente e lutou por ela, pela saúde? Isso. Aí eu passei em 4 médicos diferentes, bispo. Teve uma medicação que ela tomou que até hoje ela tem nojo da medicação. Porque foram 4 frascos de antibiótico em 1 mês. E nada resolvia, só piorando. Foram piorando. 4 médicos diferentes. Mãe, isso é alergia, é alguma coisa que você comeu, que ela comeu, é algum sabão, é sabonete. Nisso eu fui trocando. Na escola suspenderam ela porque eles tinham medo de passar a doença. Eles tinham medo de passar a doença para as outras crianças. E quando eu passei ela na pediatra de rotina dela, a pediatra não examinou ela, nem da cadeira ela saiu, bispo. Nem da cadeira ela levantou. Ela olhou para ela assim e falou: mãezinha, isso daí é psoríase, tá? Isso aí não tem cura, a senhora vai ter que acostumar com isso pro resto da sua vida. E, mãezinha, essa palavra, bispo, foi a que definiu. Porque ela falou assim, não tem cura, e outra, não saiu na mão, mas vai sair, tá? As mãozinhas dela vão sair. Que ela não tinha na palma da mão. Na palma da mão ela não tinha. Aqui ela tinha, mas na palma da mão ela não tinha. E assim, bispo, as pessoas que têm esse tipo de doença, o que acontece? Por ser de fundo emocional, tem picos, né? Assim, fica bom, daqui a pouco some, entre aspas, porque não some, fica tudo manchada a pele, né? E quem tem os casos extremos e graves, sangra e até sai como se fosse farinha, bispo. A pessoa encosta assim, sai aquela pele morta, né? Ali eu falei, não, eu não aceito isso. No entanto que na hora eu dei um apagão na minha mente, eu bloqueei a minha mente mesmo, eu falei, tá amarrado isso daí, eu não aceito isso. Ah, mas ela vai ter que fazer exames, ela vai ter que passar em dermatologista, ela vai ter que passar em hematologista para ver, tá? Mas é pro resto da vida, ela vai ter que acostumar com pomadas e remédios pro resto da vida. Bispo, isso foi revoltante para mim. Foi revoltante. Eu falei, não vai. Eu peguei os exames. Mas não foi pastor, não foi bispo, não foi ninguém que falou, usei a minha fé. Eu falei assim, eu não vou fazer nada do que ela está falando. Eu parti para a corrente. Foram 5 meses de luta, bispo. E foi piorando. Porque teve época da minha irmã ir pentear o cabelo dela caía. Eu falei, não tem problema. Eu fui lutando, eu trazia ela. E eu usando a fé ali, perseverando. Com o passar de uns 3, 4 meses, foi regredindo. Para resumir, bispo, com 5 meses ela estava curada. O cabelo nascendo de novo. Nessa sobrancelha dela, bispo, aqui, desse lado, chegou a cair o lado. Ela ficou sem um lado da sobrancelha. O Espírito Santo restaurou. Né? Restaurou a pele dela. Pode ver nas fotos, ela não tem nada. Eu estou vendo daqui... Nada, o rosto dela limpinho.
Realmente, não tem mancha, não tem nada. Não, foi aqui que iniciou, bispo. Esse lado ficou muito feio. Ficou muito feio. Eu usei a fé. Creu na palavra. Sim, porque eu não ia aceitar que minha filha com 10 anos tivesse a pele manchada daquele jeito, porque é muito feio, bispo. Quem não conhece essa doença pode pesquisar o estado que as pessoas ficam. É terrível. É para realmente acabar com a pessoa. E aí, Ana, jovem Ana, curada realmente? Sim, senhor. E na escola ninguém pergunta mais nada sobre isso, porque não tem nenhum sinal, né? Não. Deus abençoe, tá? A fé da mãe fez um milagre na vida da filha. Deus abençoe. Dores, medicamentos e recorrentes ida ao médico fazem parte da sua vida? Você não suporta mais sentir dores constantes ou então recebeu dos médicos um diagnóstico devastador? Se esse tem sido o retrato da sua vida, saiba que existe uma esperança para você. O Senhor Jesus é especialista em casos impossíveis e, como no passado, Ele, ainda hoje, opera milagres para os que creem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Venha receber a oração da fé para a cura completa de todas as doenças e seja livre definitivamente de todo esse sofrimento. Toda terça-feira às 7h30 da noite, em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós elevamos os nossos pensamentos a Ti nessa hora, nós unimos a nossa fé nesse momento, nós te pedimos que o Senhor venha agora, fazer com que um milagre venha chegar a cada uma dessas pessoas que participam conosco dessa programação, pessoas estas que se encontram em meio, meu Pai, a tratamentos, meu Pai, que são custosos, dolorosos, pessoas que se encontram agora diagnosticadas, desenganadas pela medicina, pessoas que não sabem mais o que fazer, já passaram por vários tratamentos, inclusive operações, e continuam sofrendo. Eu te peço que o Senhor venha consagrar esta água, que essa água se torne um santo remédio e que ao bebermos desta água o doente seja curado, como também eu te peço por essa pessoa que tem sido vítima de um ataque espiritual, que durante a noite sofre com a insônia, com os pesadelos, ela ouve vozes do além, ela vê vultos dentro de casa, essa pessoa que vem sendo atormentada pelos espíritos e precisa ser liberta, pois tem sido vítima de inveja, de olho grande, foi feito um bruxedo, essa pessoa percebe que tem algo se movendo no corpo dela. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha nessa hora fazer com que o milagre venha acontecer. Eu oro aqui agora, meu Senhor Jesus, pelo Danilson Umbelina, lá de Fão, em Portugal, que pede oração pela saúde. Meu Deus, que está sentindo fraquezas e tonturas e que, meu Pai, de madrugada, ele sente algo que lhe prende à cama. Meu Pai vem sendo vítima de problemas de saúde, problemas espirituais, que o Senhor vá lá agora no Fão, em Fão, meu Deus, e liberte, meu Senhor Jesus, o Danilson, em um nome do Senhor Jesus. Eu consagro esta água para que quando nós bebermos o milagre aconteça, para a honra e para a glória do teu santo nome. E você que crê, diga assim seja, e beba da água aí com fé. Danilson, beba da água e receba um milagre aí nessa hora. Pois bem, eu tenho a certeza que nessa hora o milagre já aconteceu lá em Fão, em Portugal, mas também já aconteceu na sua vida, só basta você crer. Mas eu gostaria de lhe convidar para que você viesse ter conosco já neste domingo, aonde nós teremos reuniões às 7h30 da manhã, mas principalmente às 10 da manhã, onde toda a igreja se reúne,
e você é um convidado todo especial, pois Deus tem um milagre esperando por você. O nosso endereço aqui no norte de Londres é 232 Seven Sisters Road, N4 3NX. E você, eu tenho certeza que ao participar, Deus ele tem uma bênção te esperando aqui. No mais, de onde quer que você esteja participando conosco, tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite e recebam um milagre nessa hora.